Olá, meu nome é Ian Kubiak, eu faço medicina na UFPR e vou falar um pouco sobre o coronavírus. Quem quiser me seguir lá no Instagram, este aqui. Então, as informações que eu trouxe hoje aqui, eu tirei dessa revisão que foi postada no Jornal de Virologia Médica, que é Coronavirus Disease 2019, Covid-19, o que nós sabemos. Estes aqui são os autores. Então, o que é a Covid-19? Covid-19 foi o nome que foi dado à doença infecto-contagiosa que apareceu misteriosamente no mercado de Wuhan, em uma das províncias chinesas. E o que é SARS-CoV-19? O SARS é de Síndrome Aguda Respiratória Grave. O CoV é de coronavírus, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E o 19 porque a doença começou lá em Wuhan em 2019. Então, tudo isso aqui é o nome que foi dado ao vírus. Então, quem é o vírus? Essa aqui é a carinha dele. Envelopado com uma fita simples de RNA com sentido positivo. Quero falar sobre a proteína S em específico. Quem é ela? Ela tem duas porções. Porção S1, que vai fazer a ligação no receptor. Qual receptor? Receptor da enzima conversora de angiotensina 2. E tem a porção S2, que vai ser responsável pela fusão na membrana das células humanas, causando infecção. Então essa aqui é a carinha do receptor que eu trouxe. E o que tem de diferente do SARS-CoV-1, que foi um outro vírus da família dos coronavírus que infectou os humanos dentro dessa última década. O que ele tem de diferente entre o coronavírus que está atacando atualmente e o antigo é que o atual tem 10 a 20% mais afinidade com a enzima conversora da angiotensina 2, o que faz isso aumentar a transmissão. O SARS-CoV-2, que é o que está atacando atualmente, não usa o receptor da DDP4 para entrar na célula e nem o receptor da aminopeptidase N. Então, o que é essa família dos coronavírus? Como eu já falei, ele é envelopado, tem um RNA de fita simples no sentido positivo, e o SARS-CoV-19 é o sétimo da família dos coronavírus a infectar o humano. Quais são as formas de transmissão? Ele pode ser transmitido por gotículas, por contato direto, com superfícies infectadas, com a mão de uma pessoa que acabou de espirrar, desde se você levar isso às mucosas, então a boca, ao nariz. No entanto, a revisão falava que a transmissão oral é transmissão via conjuntiva, via olhos. Não se sabe ainda se infecta, mas se a gente aproximar nas lágrimas, foi encontrado que tem coronavírus na lágrima de pessoas infectadas. Então talvez a transmissão conjuntival exista sim. Número básico de reprodução. O que é isso? Dentro da epidemiologia, isso significa a partir de uma pessoa, quantas mais vão ser infectadas? Para o coronavírus, uma pessoa infectada pode contaminar duas pessoas que não estão infectadas. O período de incubação do vírus. O tempo que ele fica no seu sistema imunológico sem ele aparecer. Pode variar de 1 a 14 dias, com uma média de 5 dias nas pessoas que obtiveram ele até agora. E os sintomas? Os sintomas foram tosse seca, febre, fadiga, mialgia, dispneia, dificuldade para respirar. Esses foram os sintomas mais comuns. E o que teve de diferente em algumas pessoas apenas? Teve escarro, dor de cabeça, hemoptise, que é tosse com sangue, e diarreia. Baseado nesses sintomas que a pessoa apresenta, a gente pode classificar em que estágio da doença a pessoa se encontra. Pode ter brando ou leve, sem pneumonia ou com uma pneumonia leve,
Tem classificação severa da doença, onde a pessoa apresenta dispneia, frequência respiratória mais de 30 ciclos por minuto e uma saturação de hemoglobina menor do que 93%. Infiltrado pulmonar mais de 50%. E o que é um paciente crítico? Que deve ser tomado muita atenção. Ele apresenta falha respiratória, pode apresentar choque séptico, disfunção de múltiplos órgãos e infarto dos órgãos vitais. Baseado nisso, traçou-se empiricamente a evolução da doença. Desde a descoberta até a dispneia levaram-se 8 dias e mais 2,5 dias a partir da dispneia. Isso levou as pessoas a necessitarem de ventilação mecânica, onde os pulmões delas não apresentam capacidade para respirar sozinhos e necessitam do auxílio de uma máquina para fazer isso. Os achados laboratoriais nos pacientes infectados foram leucopenia, diminuição dos glóbulos brancos, linfopenia, diminuição dos linfócitos, lactato desidrogenase e creatina quinase aumentaram, correspondendo a prejuízo hepático, a TGP e TGO também, mas em apenas metade dos pacientes. A proteína C aumentou, representando início de inflamação aguda no corpo. Em 1/3 dos pacientes, houve aumento de D-dímero, que é um sinal de trombose. Se quiser, eu posso fazer um vídeo mais para frente falando sobre isso. Então, baseado nos pacientes que foram estudados dentro dessa revisão, foi analisado o nível de certas citocinas no corpo deles. Esse primeiro grupo aqui, houve aumento em todos os pacientes. Esse outro grupo aqui não alterou significativamente. E comparando entre os pacientes que estavam na UTI e os pacientes que não estavam na UTI, os que estavam na UTI tiveram aumentos maiores nessas aqui, em detrimento dessas aqui. Isso levou eles a pensarem que talvez a resposta imune possa aumentar os danos pulmonares, uma vez que não teve aumento de nada nos saudáveis, quase. Aumentou tudo isso em pacientes que tiveram alguns sintomas e aumentou mais ainda nesses mais severos em relação a esses. E os achados radiológicos. Em 2/3 dos pacientes, ao menos, teve 2 lobos afetados. E metade deles teve 5 lobos afetados dos pulmões. O que isso significa? 2/3 significa mais ou menos 0,66 e meio significa 0,5. Se ao menos 2/3 deles, então entre 0 e 0,66, no mínimo 2 lobos foram afetados. Metade foi com 5 lobos de certeza. Então, entre 0,5 e 0,16, você tem os números que variaram de 2 a 5 de lobos afetados, onde 5 lobos representa prejuízo de todo o pulmão. Para fazer o diagnóstico, então tem que ter uma boa anamnese com a história clínica do paciente, sabendo de onde ele veio, com quem que ele teve contato. Sintomas sistêmicos, como tosse seca, dor de cabeça, febre persistente, dificuldade respiratória, aliado à radiografia de tórax e exames laboratoriais, principalmente um PCR em tempo real, a partir da secreção das vias aéreas inferiores. E isso tem 60% de sucesso na fase inicial da doença. Por isso que se der negativo, você vai ter 75% de confirmação a partir da radiografia, e se der positivo, com a radiografia você tem 97% de chance de ter um diagnóstico correto. E se confirmado, deve fazer o isolamento desse paciente. Ainda não temos antivirais específicos, porque existe a necessidade de fazer estudos mais detalhados e específicos para testes. Existe a necessidade de estudos mais específicos para testes farmacológicos para testar outros medicamentos antivirais para avaliar se vai ter eficácia. No entanto, nos Estados Unidos, o Remdesivir mostrou-se eficiente em alguns pacientes.
Então, se não tem antiviral específico, o que a gente pode fazer? Fazer o tratamento sintomático. Então, colocar na ventilação mecânica para tratar a dispneia, tentar controlar a febre. E sobre corticosteroides, é bom ou não é bom utilizar? Não é bom utilizar, porque ele mostrou piora no tempo de recuperação dos pacientes. Qual o prognóstico da Covid-19? A mortalidade atualmente se encontra em 3,41% de todos os pacientes infectados, onde em relação ao SARS-CoV-1, que eu falei, que teve 10%, e o MERS, que teve 35%. O que é o MERS? O MERS é a síndrome respiratória do meio oeste, que vem no inglês Middle East Respiratory Syndrome. De onde surgiu esse 3,41% de mortalidade? Desse gráfico que eles fizeram a média de todos os pacientes que foram infectados de quantos morreram. Fazendo a média de todos os países que foram plotados até a data de publicação do estudo, que foi em 14 de março de 2020. Grupos de risco. Quais são os grupos de risco para essa doença? Aqui é um grupo de risco. São pessoas que têm maior susceptibilidade a vir desenvolver a forma grave ou severa da doença. São eles idosos ou portadores de doenças crônicas, que é uma doença crônica: hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, diabetes mellitus e câncer, principalmente. E até agora, o que pode ser feito? Podemos achatar a curva, proteger o grupo de risco, fazer a higienização correta das mãos e dos ambientes que a gente toca e, principalmente, não lotar as unidades de pronto atendimento. Ou seja, apenas vá buscar ajuda médica se apresentar tosse, febre alta, persistente ou dificuldade para respirar. Fora isso, fique em casa e não contamine outras pessoas. Como o vírus entra na célula? Eu deixei aqui para o final. Então, esse aqui é o nosso coronavírus. Aqui é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Então, a proteína S, que está mostrada aqui, desculpa pela resolução da imagem, foi a que tinha no estudo, então eu quis trazer ela original. Então, o vírus vai se ligar aqui no receptor da enzima conversora de angiotensina 2, vai fazer a fusão e vai entrar na célula. Aí, o genoma do RNA dele, que está representado por essa fita, ele vai sofrer a replicação e empacotamento, ou então ele vai ser transformado em um RNA mensageiro, vai sofrer a tradução, vai passar pelo retículo do plasmático rugoso e pelo complexo de Golgi, para depois sofrer a montagem e empacotamento. Aí formar novos vírus, para então ser liberado e infectar outras novas células. Obrigado.